Inicialmente, os negros que falavam a linguagem banto foram trazidos dos portos de Salvador, Rio de Janeiro e, por terra, de São Paulo. Desde o início do período colonial, nós vamos ter negros escravizados e negros livres, peões livres. A sociedade e a história da sociedade brasileira e rio-grandense é muito mais complexa. Ela não é uma sociedade grenalizada entre brancos de um lado, negros do outro, nem uma história de Cinderela, o bem contra o mal. As relações intrasociais e familiares vão se dando de uma maneira mais complexa. Como se não bastasse os castigos, humilhações, privações, éramos jogados num lugar escuro, úmido e sujo, um depósito de infelizes, centenas de seres humanos morando contra a vontade. Chorem e suem suas canções de amor e protesto. Cantem e dancem suas canções e danças com a terra e o mar, com o céu e a mãe África, com as memórias e o futuro. Cantem os navios, rios e mares. Cantem os oceanos que por anos trouxeram a alma negra para esta terra. Escrevam sobre os lentos e calmos rios que conduziram milhares de vidas, histórias, alegrias, tristezas e mortes. Cada cidade, cada vila, cada distrito e até mesmo em muitas instâncias existiu o símbolo terrível do massacre. O Pelourinho. Esses lugares com aroma de sangue, castigo e morte. Eram castigadas as negras que desobedeciam os brancos. Virou o símbolo da libertação, pois eram derrubados. Hoje estão esquecidos. Esquecidos foram. A história dos negros em Rio Pardo, ela é uma história que vem trazendo várias e várias características ao longo dos anos. Teve um tempo de escravidão, teve um tempo muito triste para os negros, mas a herança que eles nos deixaram é uma herança que domina hoje a nossa terra. Entre essas heranças, é a parte religiosa da raiz africana e a parte em que nesta cidade domina a maior festa popular brasileira, que é o Carnaval. A nossa escola, ela tem uma história de luta muito grande, que envolve todos nós do nosso bairro, do nosso município, pessoas que não moram aqui, que vêm por amor à nossa escola. Dentre esse carnaval, nós temos a nossa sociedade. A Sociedade Recreativa, Cultural e Carnavalesca Realeza da Vila, que foi fundada em 20 de dezembro de 1989, sendo que essa entidade trouxe um legado de velhas entidades. Na nossa escola não tem diferença, não tem o melhor ou o menor. Todo mundo é igual, todo mundo é acolhido sempre. Ali tira-se tudo, porque ali todos desfilam, independente de quem tem condições, de quem não tem condições, todos somos um só, representando um só pavilhão. A gente não é só uma escola, a gente é uma família. Cada um de nós carrega a sua história de uma forma diferente, todos também têm seu emprego, né? Tem os seus problemas do dia a dia, mas o nosso legado é esse. A gente batalhar por todos, pela nossa resistência, de gostar da cultura do carnaval. E isso nos dá mais força e mais resistência, porque atrás de nós tem mais gente, não é só nós, né? Independente de quem desfile na realeza, de quem não desfile, ele faz parte da comunidade. Nós carregamos todos eles junto,
e amamos fazer parte dessa comunidade. Povo que não tem história, povo que não tem passado, também não tem futuro. Esse é o nosso legado e nos sentimos muito orgulhosos de sermos descendentes dessa grande raiz, dessa maravilhosa raiz, que é a raiz da África, a raiz do negro. Eu represento a mulher, mãe, guerreira, que luta por igualdade, por amor e por mostrar que homens e mulheres podem trabalhar juntos sim. E dentro do carnaval é isso que a gente representa e apresenta. Essa camiseta representa o nosso próximo tema. Como eu falei para vocês, nós sempre vamos buscar no passado soluções para o futuro. E aqui, nesse tema de enredo, falando de um rio-pardense, Heráclito Americano de Oliveira, nós fomos buscar uma das grandes histórias do nosso povo negro, dos nossos escravos, da escravidão, entre 1800 a 1888, quando houve a abolição da escravatura. Em um tempo em que esse homem acreditava na igualdade, na liberdade, em que esse homem reprimia. Ele dizia que a escravidão no Brasil eram trevas. E nós achamos que essa história deveria ser contada, porque é uma história da nossa terra, da escravidão que houve aqui em Rio Pardo, num tempo de auge, num tempo de glória, em que houve essas trevas estiveram presentes aqui na escravidão, da mesma maneira que aconteceu em qualquer parte do Brasil. Então nós colocamos esse símbolo de resistência nesta camiseta, não só para relembrar a escravidão, mas para relembrar um tema atual que fala vidas negras importam. Mas para a realeza, vidas negras importam, vidas brancas importam, vida do índio importa, da criança, do gay, e que liberdade não tem cor, mas sim é um direito de todos. Eu comecei como b-boy, dançando, depois acabei tentando pintar, fazer grafite e no fim eu me reconheci mesmo como MC. Bom, hoje eu me acho assim um produtor de eventos do hip hop, para que aconteça os eventos na cidade. O hip hop para nós é a nossa alma, que eu sei que o rap, o hip hop, a gente tem essas dificuldades, mas nem sempre a gente tem que se focar em falar das coisas ruins da sua comunidade. A gente pode falar das coisas boas. Então, por isso que nós vamos encontrar, desde o início da ocupação, em 725, a presença de negros, no início livres e escravizados, né? E só depois, muito tempo depois, né, que vão chegar nas charqueadas, aí que vai se intensificar realmente o trabalho escravo duro, né, violento, né, mas já aí já é 1800, né? Porém, nunca nos conformamos com a condição de escravizados, pois muitos de nós vinham de castas de reis, rainhas, príncipes e princesas, logo respeitados nos nossos sítios de origem. Escrevam sobre os lentos e calmos rios que conduziram milhares de vidas, histórias, alegrias, tristezas e mortes. Escrevam suas histórias, pintem suas trajetórias, encenem um pouco de tudo e filmem a memória, o presente, o passado e o futuro. E se o passado e o presente forem duros, ainda restará o futuro. As negras eram usadas, as negras eram abusadas, estupradas, engravidavam de seus agressores e tinham seus filhos sem cuidados nenhum. E muitas morriam
Muitos filhos eram mortos, eram serviciadas, usadas para reprodução de outros escravos. Muitas nasceram, viveram e morreram escravas. Nós temos aqui no município um departamento municipal da cultura negra, onde dentro da prefeitura o nosso povo negro está lá. Nós resistimos para que o negro tenha um bom emprego, nós resistimos para que a comunidade negra consiga estudar, consiga fazer uma universidade, consiga se formar, o que é muito difícil. O movimento negro fez uma pesquisa alguns anos atrás. A gente resistindo e buscando o lugar ao sol, o lugar na cidade, o lugar aos trabalhadores negros. Porque existe preconceito, existe racismo no comércio, na indústria, existe racismo no Rio Grande do Sul, em Rio Pardo, existe racismo no Brasil. Então, o movimento buscou com essa pesquisa alertar a comunidade aonde estão os negros no comércio, aonde estão os negros nas indústrias. Porque tu entras numa loja, tu não encontra o negro ali na frente. Se tem negro, ele está lá na cozinha, ou ele está lá no serviço de rua, braçal. E a gente não quer isso, nós não podemos aceitar isso. É racismo velado, é o racismo direto ou indiretamente, né? É o racismo, aquele que cala, aquele que não quer falar, né? Tu tens amigos negros, mas quando um negro vai namorar tua filha, aí já muda o assunto. Então nós temos que chamar atenção, né? Nós temos que colocar o negro não em ascensão, mas em igualdade, para que ele possa namorar quem ele quiser, para que ele possa ter uma vaga de emprego em qualquer lugar, para que ele possa estudar em qualquer escola. Aqui em Rio Pardo, os negros não podiam entrar no salão de festa, de baile do carnaval. Os negros não podiam entrar no CTG. Os negros não podiam estar aonde a comunidade branca, luso-açoriana, rio-pardense, estava. E aí nasce o movimento negro aqui em Rio Pardo. O movimento negro nasce junto ao carnaval por opressão, porque nós não podíamos participar do carnaval. E aonde que o negro ia estar? Na periferia. Então o movimento negro nasceu ali para alertar, né? Não, nós somos seres humanos, a cultura do carnaval nós também temos direito e nós vamos entrar no salão sim, nós vamos desfilar sim. E Rio Pardo hoje nos entendeu, com muita luta, com muita resistência, com muito evento. A gente teve que sair muito para a rua, a gente teve que levar os nossos axós, os nossos abadás, os nossos alacás para a rua, para o centro da cidade, para as pessoas verem. E o próprio negro tinha vergonha de usar. O negro que eu digo é da minha geração, porque a gente apanhava sempre, né? É cultural e enraizado nós estarmos na defensiva. Então, há 60 anos atrás, imagina na minha geração. Então, nós fomos preparados para resistir, para lutar. Imagina as próximas gerações se nós não estivermos aqui para continuar a luta. A luta por igualdade, a luta por respeito, né? A luta por paixão, assim, ó, cada um tem que amar a sua raça, a sua etnia, a sua cor, cada um tem que se orgulhar do jeito que veio ao mundo. Todos são seres humanos, mas quem foi escravo foi o negro. O que eu destacaria na ocupação dele? É a ocupação das estâncias,
é o trabalho do tropeiro, que iam até essa região, né, antes da construção das charqueadas, eu estou falando do ciclo tropeiro, iam até essa região e depois, mais tarde, até a Colônia do Sacramento, região de Colônia do Sacramento, Pampa Uruguaio, trazer as mulas pelo litoral, né, até Sorocaba, e depois essas mulas iam para as Minas Gerais. Fugir do grande mal que nos afligia, que era, além da dor física, a dor na alma, em forma de uma grande saudade, chamada banzo, era a única alternativa. Ali, neste futuro incerto e inseguro, temos certezas. Temos lama, esgoto e sangue, mas também vidas, cores, vitórias e amores. Vamos cantar e pintar o presente, o passado e o futuro, mesmo que a justiça esteja nas mãos incertas e criminosas dos senhores da morte. Teremos a sorte de encontrar caminhos para não andar sozinhos. Muitas sequer souberam quem eram seus pais, irmãos, família, e nunca souberam o que era liberdade. Nunca souberam o que era liberdade. Vidas escravizadas, vidas sem sonhos, amas de leite, cozinheiras, lavadeiras, costureiras, faxineiras, empregadas. Capoeira veio do Tupi-Guarani, falava capoeira. Capoeira veio do Tupi-Guarani. E nós sabemos que outras artes marciais, outras etnias culturais no Brasil, como na China, no Japão, mas como nós estamos falando da cultura afrodescendente, é muito importante a gente saber que ela veio da resistência. Se hoje existe samba de roda, foi por causa da capoeira, maracatu, maculelê, puxada de rede, veio o samba raiz, né? Das morenas que só balançavam as cadeiras e só elas dançavam e os homens batiam palma. Berimbau, os índios tocavam berimbau, a boca na ressonância, a caixa de ressonância do berimbau. Os primeiros berimbais no Brasil era uma lança, e as negras usavam uma foice no cabelo. Quando eles iam prender os negros, não podia, a capoeira proibida, eles usavam isso aqui, tiravam isso que usavam isso aqui como uma foice. E era um instrumento na África do Sul também religioso de se comunicar com além através do berimbau, outros tipos de berimbau, mas era berimbau. Então tem vários toques de berimbau, que é o sabeto pequeno, o sabeto grande, cavalaria, quando iam tomar os berimbais do capoeira, eles tocavam o toque cavalaria para dizer que não era a polícia naquela época, não era a brigadinha, né? A cavalaria vinha tomar o seu berimbau, ó, tocava o toque, a cavalaria está chegando. Capoeira não é arte marcial, capoeira é cultura. Se nós entendermos aqui, pessoal, porque a capoeira que foi o primeiro esporte brasileiro, música brasileira, e foi assinado pelo Patrimônio da Humanidade em Rio Pardo, para quem não sabe. Então Rio Pardo já criou também a modalidade olímpica nas APAES do Rio Grande do Sul.
através do mestre Neto. E aqui tem um aluno aqui, Dedé, que também está, Dedé. É meu aluno da PAI, é campeão estadual de capoeira pela PAI. E eu tenho outros muitos que não tem hoje, né? Que é da Petena com nós da PAI. Então ele já deu aula dentro da Unisc, crianças especiais. E eu tenho orgulho de ser mestre deles. Porque o mestre não é aquele que briga, é aquele que é o segundo pai. Me chamo Professor Diego, mais conhecido como Buda, sou de Rio Pardo. Nós somos o Grupo Resgate, eu participo da capoeira há 27 anos e hoje a gente vem aqui para mostrar o nosso trabalho. A gente desenvolve capoeira dentro das creches, dentro das escolas, dentro de projetos e dentro de vilas e bairros. Aí hoje nós viemos aqui mostrar um pouquinho do que a gente sabe. O negro esteve presente entre os gaúchos, porque os estanceiros não eram gaúchos. Os estanceiros eram ou portugueses, lusitanos, né, ou eram, né, vicentinos, paulistas, né, como se chamavam na época, mas não eram gaúchos. Correr para a mata na primeira chance que aparecesse e encontrar o abraço fraterno do irmão quilombola ou padecer nas mãos de um capitão do mato. Os quilombos eram a grande esperança do povo negro no período escravista. A felicidade foi-se embora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Cante sua canção, cante se você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Se você sabe que há pessoas com nervos de aço, sabe que não há nada que possa afastar este frio do meu peito. Volta, vem viver ao meu lado. Então peço a esses moços, por meu sangue e tudo enfim. Até mesmo hoje, o estereótipo da empregada doméstica é quem? É a mulher negra. Alguns hipócritas adoram repetir. Ela é quase da família, está com a gente desde sempre. Veio pra cá pequena com a mãe dela, que trabalhou aqui. Foi como uma mãe pra mim, se não fosse a minha mãe preta. As mulheres negras já nasceram empregadas. Viver para servir. Viver para assistir. Assistir os patrões e suas conquistas. E serem privados dela. Sou enfermeira de saúde pública da Secretaria Municipal de Rio Pardo. Atuo na área há 26 anos. Iniciei na área hospitalar e em 2001 na saúde pública, especificamente na saúde da mulher. A gente tem um pouco de dificuldade, né, porque é tudo bem complicado, mas a gente faz a nossa parte em ir atrás, em procurar,
em saber tudo que se passa, né, na nossa comunidade, nas áreas do interior dos quilombola. E também trabalhar a adolescência tentando estratificar as etnias onde mais acontecia o uso de drogas, gravidez na adolescência, DSTs. E aí então começamos a fazer palestras, orientações, né, localizadas, né, setoriais, tentando estratificar esse público. A gente sabe, né, que o racismo está em alta ainda, e os projetos que a gente tem, que a gente consegue fazer, e que a gente consegue juntar um pouco da população, tipo no quilombola, a gente vê a dificuldade que eles têm, né, muitas vezes em ser negro, né, não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma chance, né, que teriam as outras pessoas, né. O que a gente trabalha, principalmente com a mulher negra, é tentar erradicar o câncer de colo e câncer de mama, que está bastante acentuado, né, digo, no município, por um aumento da obesidade, né, às vezes a dificuldade de acessar os serviços de saúde, porque as comunidades do interior, Rio Pardo tem uma extensão de terra bem grande, né. A gente vai ter no quilombola, na parte do quilombola, no interior, sobre a saúde da mulher negra, né, que tem bastante câncer de colo de útero, onde a gente já teve perda de pacientes. Então, a gente começou a visitar o quilombo, né, fazer palestras de saúde em relação a problemas cardíacos, DSTs, hipertensão, sequelados de AVC, né, para tentar aliviar esses acontecimentos, né, na população negra. E a gente batalha para isso, né? A gente quer chegar no dia em que a gente possa dizer que somos todos iguais. Sou filho de fundador, né, onde meu pai, juntamente com mais 11 amigos, fundaram então a Escola de Samba Embaixador do Ritmo. São dissidentes da escola de samba da cidade, para que tivesse uma escola do povo, né? Embaixadores é considerada a escola do povo aqui da cidade de Rio Pardo. Então a gente busca valorizar isso, né, e dar um exemplo também para os nossos filhos, para as gerações futuras que vêm aí, que vale a pena valorizar aquilo que foi feito antes pelos nossos avós, pelos nossos pais aí. Já faz 12 anos que eu trabalho com carnaval aqui na minha cidade. Os temas enredos que envolvem a questão da raça, a questão da cor, são um dos temas que a gente tenta trazer a cultura para o povo. Contar uma historinha para o povo entender. Já falamos de crendices de raças, cadinhos de raças, já falamos de fé, e isso tudo envolve muito a questão da cultura afro, né? A cultura afro, ela tem essa raiz muito forte, tanto na escola de samba, quanto na vida de muitos componentes, né? E graças a Deus a gente tem uma união muito forte dentro da escola, que faz com que esse trabalho seja rico, seja transformado em realidade durante o carnaval. Rio Pardo é considerada o melhor carnaval da região, porque toda a região vem para a cidade nas 4 noites de carnaval para participar do nosso carnaval, né? E hoje a escola se mantém viva, forte, aí, unida, há anos já contribuindo para o carnaval de Rio Pardo e da região. Nos últimos anos eu sempre coloco uma pitadinha de tempero, eu digo assim, no nosso tema enredo. Por exemplo, puxando um pouco da fé. Já trabalhei falando sobre o Orixá Oxum, já falei também sobre Iemanjá, São Jorge, que é o Ogum, né? Então a gente sempre tenta trazer um pouco de fé dentro do tema enredo, porque aqui em Rio Pardo isso é muito forte. É difícil a gente ver um carnaval no interior do estado do Rio Grande do Sul, né, com tanto amor, assim, com tanta dedicação. A gente tem uma doutoranda em cultura afro, né, que é a Carolina Sequeira, que ela trabalha com nós, ela escreve, ela faz faculdade em Porto Alegre, ela faz já o doutorado dela, e um dos artigos dela é sobre cultura afro, é sobre o povo negro. Então isso tudo traz um caldo gostoso, um caldo de verdade na nossa escola de samba, né? Então a gente sempre tenta buscar a verdade, trazer um pouco de cultura para o povo riopardense.
gaúchos eram um bando de homens que se formavam, né, de desertores do exército português ou espanhol, porque o soldo atrasava, porque a disciplina e o laço, né, acontecia muito no exército também, né, não era só na marinha, no exército também, os soldados apanhavam muito, né, então muitos desertavam, índios que não aceitaram a catequese, charruas ou guaranis. Os gaúchos eram formados também por negros que fugiam, então, negros que fugiam das estâncias e depois das charqueadas, né? E formavam esse bando, né, de homens, praticamente homens, que se movimentavam livre pelo território rio-grandense, uruguaio e também argentino, a caça do gado selvagem que existia em manadas. As nossas manifestações culturais são cada vez mais fortes no dia a dia do povo. Da culinária à dança, do samba ao rock, do rap ao soul e do funk ao blues. Cante suas paixões e desilusões como Lupicínio. Ande por seus becos e ruas, de terra, lama, pedra ou asfalto, pé descalço ou sem salto, sem camisa ou blusão, colorido preto ou então mostre sua alma nua. Grite pela rua, sua vida é aqui e isto lhe pertence. Por isso nem tente abafar minha voz. Viver pra morar no quartinho da empregada. Aqui se constrói dependências de empregada. Quartinhos diminutos depois da área de serviço, depois do tanque, depois da lixeira, depois do varal, no fundo de tudo. Quartinhos diminutos depois da área de serviço, bem escondida no fundo de nenhum lugar. Lá. Lá onde se esconde. Lá onde se esconde a mulher preta. Aquela que ninguém quer ver muito, aquela que é invisível, aquela que acorda antes de todos e dorme depois de lavar a sujeira do último açaí. Eu sou o Adair David, eu moro aqui há 59 anos, porque eu nasci nessa região, né? Essa história é bem antiga, né? Porque essa história, segundo os mais antigos contos, em 1888 já existia essa comunidade aqui, que aí tem a história da fazendeira, né? Jacinta Souza, que era a dona das terras, né? E dona dos escravos da época, né? Então, consta que ela, antes de virar uma comunidade aqui, ela já trazia os seus escravos debaixo de uma árvore que tem ali para rezar. E quando veio a abolição da escravatura, em 1888, que ela se obrigou a ter que libertar os escravos, então ela doou uma parte das terras dela. E aí, como eles já tradicionalmente já vinham rezar aqui, resolveram construir essa capelinha aqui, que começou bem humilde, né? De pau a pique, de barro e de capim. E aí, ao decorrer dos anos, veio melhorando para chegar nesse ponto que está agora, né? Mas segundo o que acompanha, diz que desde é aquela cruz que está atrás de mim lá, aquela cruz que é de pé, né? Cerne de pé. Então aquela cruz foi uma das primeiras coisas que eles trouxeram para cá. Ela era só a cruz ali. E aí, depois, já bem agora,
foi colocada dentro de casa, né? Mas ela era na rua. Os que ficaram nessa área de quilombos são poucas famílias, que ainda permanecem até hoje. Tem 2 que são próximos aqui da igreja, e tem mais longe aí, tem mais umas 4 ou 5 famílias que moram em cima da área, essa que era da Jacinta Souza. Então, na verdade, nós como sempre mantivemos a comunidade, a minha família sempre fez as festas por aqui, sempre teve uma festa. Todo dezembro, que a padroeira aqui Nossa Senhora da Conceição, todo 8 de dezembro, que é o dia dela, sempre fizeram essa festa. Teve várias interferências, porque tem a outra igreja no lado aqui, que é a Igreja dos Brancos, que na época lá, os negros não podiam entrar lá, porque aquela igreja foi construída um pouco também para que eles queriam que os negros não tivessem vínculo nenhum, porque a ideia era de construir aquela outra igreja lá e terminar com essa pequena aqui, que era dos negros. O único vínculo que os negros tinham era a religião, que eles são católicos, são devotos, né? E se eles não tivessem a igreja, eles não teriam vínculo nenhum aqui, seria mais fácil de que eles não fossem resistir, né? Mas aí, como eles resistiram e não desmancharam, aí ficou naquela assim, as festas saíam, a mesma padroeira, a Senhora da Conceição, todas as duas, as festas na época disse que não saía junto. Os negros faziam uma semana e os brancos faziam na outra. Aquela estabilidade que tinha, ela se manteve por um tempo, até quando alguém resolveu buscar essa história de novo, que as terras eram dos negros, né? E aí tem um cidadão aí que conseguiu fazer uma tese, conseguiu fazer o resgate de tudo de novo, e aí entrou a história dos quilombos, né? Do resgate da terra dos negros, e conseguimos, né, que o governo reconheceu como aqui é uma terra quilombola, é uma terra registrada hoje em dia. E no momento que foi reconhecido como quilombo aqui, as coisas começaram a mudar para pior de novo. A revolta voltou igual lá naquele tempo. Os fazendeiros da época, todos que agora são donos das terras, eles não admitiram isso. E se revoltaram contra os negros, né? 1995 por aí. E até 2015 por aí, foi bem complicada a história, até essa demarcação. Aí houve a demarcação e a gente ganhou de volta a área de novo. O governo não deu para nós a área de volta. Então é um troço que, graças a Deus, voltou um pouco da normalidade, né, para a comunidade. Hoje eu me sustento da agricultura. A gente é certificado pela Rede Ecovida. Eu faço plantação orgânica, né? Eu sou catequista, faço parte da diretoria aqui da igreja, né? A gente montou um grupo de mulheres quilombola também, então eu sou presidente do grupo de mulheres quilombola. Eu também fiz curso das PLSPs, né? De promotoras legais. Quando eu casei, eu morei 20 anos em Caxias. Então tu viu que não é bem assim, não é que os outros têm que mandar, tu tem que ter autonomia para se mandar. A gente nunca teve festa. Eu continuo não tendo porque como diz, a gente ajuda, eu ajudo a fazer a missa e coisa, né? Então eu me achei na obrigação, né, de quando voltei para cá, ajudar. Eu não sou muito assim de arregar, né? Eu sou daquela coisa assim, veio, então vamos ver o que dá. Se dá certo, dá, se não dá, errado, mas a gente vai tentar acertar. Eu gosto muito assim de falar para as mulheres, para os homens também, de ter aquela coisa assim de eles tentarem ir para frente, de se organizarem, de ter essa autonomia, né? Tanto em casa quanto na rua, no seu trabalho, não deixar os outros, não, mas tu vai fazer isso aqui, não. Vamos ver se é isso que tem que fazer. Porque, como eu sempre disse, esse grupo de mulheres a gente montou para ver se a gente consegue... o meu sonho é que essas mulheres que moram aqui, elas caminhem junto, né? Porque sempre aquela coisa assim, mas eu não vou aí porque... mas eu não sei fazer. Todo mundo sabe fazer um pouco. Se eu não sei fazer o A, eu faço o B, o C, mas como diz aquele ditado, cada um fazendo um pouquinho, quando vê tu tem o ABC inteiro. Eu acho que principalmente o negro hoje, ele tem que entender que ele também tem seu lugar, tem o seu espaço, né, na sociedade. E não ficar sempre esperando, não, mas se o fulano disser que tiver vaga, se fulano dizer... Não,
Tu tem que ir atrás e às vezes tu mesmo dizendo que não tenha, mas tu vai lá e diz assim, eu tenho o direito de ter, isso aqui eu tenho direito. Eu tenho meus deveres? Eu tenho meus deveres, mas eu tenho meus direitos também. Então, se eu tenho meus direitos, eu quero. Todo mundo tem que ter o seu espaço, né? Com educação, humildade, mas sempre correndo atrás do que sonha.